O impacto do aquecimento global e das mudanças climáticas pode ser sentido na política também. Nesse episódio, a gente trata desse assunto pensando em como eleitoralmente o discurso ambiental pode fazer eleições esquentarem e o perigo dessa ebulição no longo prazo. Antes de começar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Muitas das coisas das nossas vidas não parecem, mas estão conectadas com a política. Quando sobe o preço do pão, por exemplo, isso pode ser fruto de uma decisão tomada em Brasília ou em Moscou e que afeta a sua vida diretamente e você nem se dá conta. Aí você pode falar que eu estou exagerando. Bom, uma reportagem do Estadão de março do ano passado mostrava como o preço do pão estava aumentando pela decisão da Rússia de invadir a Ucrânia. E tal decisão não é outra coisa que não uma decisão política. No entanto, nem sempre a gente consegue relacionar causa e efeito. Muitas vezes, decisões tomadas pelos nossos governantes acabam impactando a nossa vida de uma maneira difícil de precisar. As conexões nem sempre são muito claras, e aí o impacto eleitoral, digamos assim, não existe. Mas quando as conexões são claras, aí é outra história, né? Um caso clássico é o confisco da poupança anunciado pela ministra da Fazenda do governo Collor no dia seguinte da posse do presidente. Uma medida super impopular que foi imediatamente colada na imagem do político. Naquele caso, a inflação não acabou por conta daquela decisão, como todo mundo sabe. Isso aconteceria só com o Plano Real em 94. Mas e se uma medida amarga for necessária e boa? Como fica? E se tal medida parecer sem sentido hoje, mas trouxer benefícios de longo prazo? Políticos, aliás, normalmente fogem dessa ideia de planos de longo prazo. É mais tentador, talvez, algo de curto prazo que vai ser visto logo e trazer um impacto positivo na avaliação deles. Com o aquecimento global, esse dilema talvez se torne até mais presente na vida política dos países. Tomar medidas cujo resultado podem aparecer daqui a décadas ou seguir na mesma batida de sempre visando a eleição que se aproxima. Esse dilema, de certa forma, tem aparecido na Alemanha atualmente, mas com um desdobramento que merece atenção e reflexão. Veja só. A Lei de Energia dos Edifícios, conhecida como a Lei do Aquecimento, que proíbe o sistema de aquecimento a óleo e gás e promove fontes de energia mais limpa, tornou-se o centro de um debate político no país. A lei proposta pelo vice-chanceler e ministro da Economia e da Ação Climática Robert Habeck busca eliminar gradualmente os sistemas de aquecimento a óleo e gás em edifícios na Alemanha, promovendo fontes de energia verde. No entanto, a oposição e a mídia de direita têm explorado a medida como uma interferência estatal prejudicial e custosa, retratando a legislação como um exemplo de como a elite política não entende as preocupações financeiras dos cidadãos. A controvérsia em torno da lei do aquecimento tem impulsionado o apoio ao partido de extrema-direita, que está ganhando força nas pesquisas e prejudicando a coalizão governamental liderada por Olaf Scholz. Apesar de várias críticas, a lei é vista por especialistas como essencial para reduzir as emissões de carbono provenientes de edifícios que representam uma parcela significativa das emissões na Alemanha. A legislação também é vista como um passo necessário para atingir as metas climáticas do país. A controvérsia em torno da lei reflete a divisão na sociedade alemã sobre a ação climática e como a legislação climática pode ser usada como um ponto focal na arena política. O que chama atenção nesse caso, além do crescimento do partido de extrema-direita, motivado por uma questão ambiental, é como o debate político por lá está diferente do que acontece por aqui. Em 2018 e 2022, a questão climática até chegou a aparecer no debate eleitoral, mas de uma maneira secundária. Bolsonaro, por exemplo, falava contra algumas questões climáticas e até ameaçou retirar o Brasil do Acordo de Paris. Lula, por outro lado, usou a pauta para se diferenciar do seu adversário, tentando ganhar pontos com isso. Não creio, porém, que o tema por si só teve algum impacto na eleição de cada um deles. Outras questões pesaram muito mais, aparentemente, para a decisão do eleitor. Porém, se o mundo quiser de fato conter as mudanças climáticas, fica claro que discussões como as que estão acontecendo atualmente na Alemanha terão mais espaço, sobretudo talvez nas eleições locais, já que o Brasil é um país continental. Não acredito, porém, que veremos tal debate sendo colocado por aqui nas eleições do ano que vem.
Pelo menos não de maneira séria. É incrível como alguns políticos parecem limitados a um discurso ultrapassado que talvez só pensasse em plantar árvores em calçadas. É pouco, né? Mas pode ser pior. Há umas semanas, o então secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, afirmou durante fórum de discussão sobre mudanças climáticas que o planeta se salva sozinho do aquecimento global. O planeta não será salvo por nós. Ninguém salva o planeta Terra. Geralmente ele se salva sozinho. Foi exonerado por isso. Já em Atenas, desde 2021, há uma chefe do Gabinete do Calor. Eleni Mirivili foi nomeada para tentar garantir um futuro melhor para uma das cidades que mais tem sofrido com o aquecimento do planeta. Foi a primeira nomeada para um cargo desse tipo. E a gente pode até voltar a falar disso em um episódio futuro, porque isso é um tema bastante interessante e a atuação dela bastante curiosa. Por enquanto, vale pensar em como talvez a mão se inverta. Enquanto nas últimas décadas partidos verdes surgiam pelo planeta propondo uma agenda mais ligada ao meio ambiente, atualmente podemos ter cada vez mais a criação de uma agenda anti-verdes por aí, sobretudo por negacionistas de extrema direita. O problema é que extremistas normalmente não se limitam a uma agenda apenas. A história mostra que extremos de direita e de esquerda são perigosos para a sociedade, cada um à sua maneira. A incorporação da pauta ambiental nesse discurso é que é novidade, e nesse caso há uma perversidade maior, já que os danos de tal política também não aparecem no curto prazo. Em outras palavras, um político hoje pode se valer de um discurso extremado para, por exemplo, pôr fim à lei energética alemã. Talvez ganhe votos e, quem sabe, a eleição. Os efeitos ambientais dessa decisão não serão sentidos ao longo de seu mandato. O que vai existir talvez seja apenas o menor impacto no bolso do cidadão que teria que investir para mudar o funcionamento de sua casa. A popularidade de tal medida no curto prazo poderia ser então positiva, mas a que custo? Em uma época em que o tempo corre contra nós, talvez embarcar em ideias imediatistas seja perigoso demais. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, compartilhar o episódio e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.